Hoje à tarde estava aqui orando a Deus, né? E falando com o Senhor qual seria a palavra. E o Senhor foi falando comigo já em casa pela manhã. E aí o Guilherme perguntou, não sei se foi o Guilherme, não, foi a Cris. Cris está aí? Não está. E aí ela perguntou qual era o tema, eu falei, o silêncio de Deus. Hoje o tema é o silêncio de Deus. Não aparece muito, apareceu ali, o silêncio de Deus. Muitas vezes Deus está em silêncio com a gente, ele não entende muito bem, né? Porque a gente quer fazer barulho para Deus, a gente acha que Deus é surdo, porque a gente é pentecostal, né? Obrigado, turma. Depois a gente vai fazer a oferta no final aí. Já quero entrar na palavra já. Vamos mudar um pouco hoje o ritmo aí. Tem que abaixar um pouco, está dando microfonia. Capítulo não. Salmo não tem capítulo, mas é 83. Salmo 83, verso 1. Então muitas vezes Deus fica em silêncio, a gente precisa entender Deus. A gente precisa entender o Senhor. Como que Ele trabalha, como que Ele age. Diz assim, ó Deus, não guarde silêncio, não te cales nem fiques impassível, ó Deus. Conseguiu achar lá? Salmo 83. Assim, ó Deus, leia aí na sua versão, mas se quiser, acho que deve estar aqui igual, ó Deus, vamos ler junto? Ó Deus, não guardes silêncio, não te cales, nem fiques impassível. Amém? Ainda estamos meio gripados, no final agora. Eu creio assim que na vida de todo cristão há um tempo em que Deus está em silêncio. Às vezes você fica pensando assim, mas como que Deus está em silêncio? Deus não vai usar o pastor hoje? Amém? Deus vai usar o pastor ou não vai? Vai ou não vai? Vai, né? Mas Deus muitas vezes está em silêncio. Mas por que Ele está em silêncio? Será que não é a gente que não está conseguindo conexão com Deus? Será que Deus está provando a gente também no silêncio? Há situações que a gente não entende na nossa vida de fé. Quem já passou por isso? Deus está em silêncio. Olha só. No dia de hoje, Deus está em silêncio com você. Quem? No dia de hoje, Deus está em silêncio. Levanta sua mão, quero ver que Deus está em silêncio. A maioria. Mas hoje você vai entender, talvez a resposta está nessa palavra. Pode ser, né? Então, a gente precisa compreender algumas coisas, né? Mas nem sempre é agradável esse silêncio de Deus, né? Como que a gente age assim na prova, no silêncio? Será que é doloroso? E a gente precisa entender que o Senhor também se manifesta no silêncio. No silêncio é que Deus muitas vezes se manifesta, e a gente precisa entender. Senão a gente entra no parafuso, a gente fica tentando buscar profetas. Ah não, tem um homem de Deus lá, vai lá. A pessoa começa a correr atrás do profeta. Ela não consegue amadurecer na fé, porque ela sempre quer pular etapas, e muitas vezes o silêncio é uma prova para te amadurecer, e a gente precisa entender isso com Deus, senão a gente começa a querer pular essa etapa, e a gente vai atrás então do profeta. Gente, se eu estou falando aqui é porque eu também já fui assim, já fui imaturo na fé.
no início da fé, Deus está usando fulano lá. A gente ia lá, atrás daquele que Deus estava usando. Mas jamais deixei a minha igreja, o meu pastor. Mas era criança na fé. E hoje eu vejo pessoas aqui no nosso meio dessa maneira também. Mas a gente precisa entender também como que Deus trabalha, qual é o processo de Deus. O processo de Deus com a igreja. Sua Bíblia, se for daquelas bem antigas, ela vai ter 4 páginas em branco aí. Lembra daquelas Bíblias antigas? Quem lembra lá que tinha 4 páginas em branco? Só os dinossauros na fé que levantaram a mão. Mas as Bíblias antigas, elas tinham 4 páginas em branco. O que queria dizer isso? Foi o silêncio de Deus por 400 anos. O silêncio de Deus com o seu povo por 400 anos. Aí, como Deus estava em silêncio, né? E que logo depois, né, para encher esse tempo de silêncio, então os romanos lá, católicos romanos, criaram alguns livros para colocar ali naquelas páginas em branco ali. Mas entenda uma coisa, esse tempo foi o período interbíblico ou intertestamentário, e foi onde Deus ficou em silêncio com o seu povo. Mas a gente precisa compreender também que logo após esse silêncio de Deus vem uma voz, que está lá em Isaías capítulo 40. Hoje a gente vai usar bastante Bíblia aí, tá, gente? Terça-feira tem sido um tempo de ensino também. Amém? Capítulo 40 de Isaías, verso 3, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Amém? Isaías estava profetizando sobre João Batista. E lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 23, diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele é essa pessoa, né, que logo depois de um silêncio, Deus sempre vai levantar o seu profeta. Logo depois desse tempo em que Deus estava em silêncio, olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 29, o verso 18, vai dizer o seguinte, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas bem-aventurado o que guarda a lei. Então, se não tiver profeta, o povo acaba se corrompendo, e foi o que aconteceu. Não teve profeta naquela época, não teve homens de Deus, então inventaram lá, apareceu os macabeus lá falando em nome de Deus, mas não eram inspirados pelo Espírito, por isso que não tem hoje esse livro de Macabeus aqui na nossa Bíblia. Amém, gente? A gente não acredita que faz parte do cânon hebraico, por isso que não está na nossa Bíblia. Mas a gente entende que esse tempo em que Deus, esse nosso Deus vai responder a sua oração no silêncio. Veja só, quando você olha para a Bíblia e você vê a Ana foi uma pessoa que Deus separou, ela tinha uma necessidade, e Deus também tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade? A necessidade de ter um profeta. Então, sempre quando Deus tem uma necessidade, uma pessoa tem uma necessidade, quando Ana, então, entregou-se a Deus, veja que Ana, ela tinha uma necessidade, qual que era? De ter um filho, e Deus tinha uma necessidade de ter o quê? Um profeta. Então, quando ela entregou o filho para Deus, Deus deu um profeta para a nação. Aleluia! O que você está disposto a entregar para Deus? Né? Você veja só, o que você está disposto a entregar para Deus? Aqui nós temos a Cris aí na igreja, que quando ela resolveu entregar para Deus, fazendo um voto com Deus, Deus deu o Samuelzinho lá, não foi?
Então, quando você fizer um voto a Deus. Quando você faz um voto a Deus, você tem que cumprir, amém, gente? Porque provérbio diz, né? Acho que provérbio Eclesiastes diz que Deus não se agrada de um voto de tolo. Tudo que votares, pague. Eu e você precisamos pagar os nossos votos. Há pessoas que fazem votos com Deus. Eu vou te servir. Se o Senhor me fizer isso, eu vou te servir com integridade. Eu vou te dar o meu melhor. E quando a gente vê, a pessoa começa a cambalear na fé. Ao invés dela oferecer agora como resposta ao que Deus respondeu, ela não responde à altura do seu propósito, do seu voto. E aí muitas vezes a pessoa não entende por que Deus está em silêncio comigo. Por que está acontecendo isso agora? Será que não é algo que você prometeu ao Senhor de fazer e deixou de fazer? E eu e você, nós precisamos entender que a resposta que nós queremos não vem do nosso jeito, mas vem do jeito dele. A resposta que você quer, talvez para você tem que ser desse jeito. Eu quero dessa maneira, e o Senhor vai responder de outra maneira. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas tem que ser assim. A minha cura não veio. Eu quero que o Senhor me cure dessa maneira. E talvez o que Deus quer de você é um sacrifício maior. A gente não entende Deus, porque Ele é sublime e alto demais para a gente entender as profundezas do Senhor. Nós somos limitados, gente. Nós somos seres humanos limitadíssimos. A gente não consegue compreender a Deus. A gente pode ser o mais maduro na fé dessa casa aqui, dessa igreja. Pode ter estudado, feito teologia, tantas coisas, mas a gente não consegue aprofundar algumas coisas com Deus. Porque nós somos limitados. Não conseguimos enxergar o Senhor em sua profundidade. Esses tempos a gente precisa compreender. A gente precisa compreender. Eu ia falar aqui algo, mas não vou falar. Então, olha só como que Deus fala com o seu povo, em especial aqui com o seu profeta. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, o verso 9, diz assim: ali entrou numa caverna, Elias, tá? Entrou numa caverna onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? E respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada, e só fiquei eu. E agora estão tentando matar-me também. Então lhe disse Deus: vem para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. O Senhor não estava no vento. E vento, a Bíblia diz que é um dos símbolos do Espírito Santo, mas o Senhor não estava no vento. Ué, como que é isso? Olha outra coisa aqui, que diz que o vento sopra onde quer, não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, amém? Foi o que o apóstolo Paulo falou lá em Atos. Lucas falou lá em Atos. Olha só, o vento, o Senhor não estava no vento. Na sequência do versículo 11: depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Lembra daquela passagem onde
Paulo e Silas estão na prisão, começam a louvar o Senhor, todos cheios de vergonha, chicoteados. E eles começaram a louvar o Senhor. O que o Senhor fez lá na prisão? Fez o quê? Um terremoto. Um terremoto, abriu as cadeias. E o carcereiro que estava ali já pegou a espada para se matar, e o apóstolo Paulo falou assim: não faça isso contigo, nós estamos aqui. Provavelmente muito escuro. Ele já achou que eles iam fugir, e eles não fugiram. Mas aqui o Senhor não estava no terremoto. Não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no... A Bíblia diz que o povo de Deus, quando estavam reunidos lá em Jerusalém, lá no cenáculo, começaram a orar, e foram vistas como línguas de fogo sobre as cabeças deles, e seu Espírito Santo que derrama o seu fogo sobre cada um dos seus servos, amém? Mas a Bíblia diz, aleluia, pode aplaudir ele mais forte. Mas a Bíblia diz que ele não estava no fogo. Ele não estava no fogo. E aí a sequência aqui diz assim: depois do fogo, uma voz o quê? Calma e suave. Aleluia. Então você que é barulhento aí, você vai ter que aprender a ouvir o Senhor no silêncio também. Nem tudo é barulho na sua vida, abençoado. Nem tudo é gritaria, nem tudo é terremoto, nem tudo é fogo. Às vezes a pessoa acha assim: não, está muito quieto isso aí. Está muito quieto o quê? O Senhor se manifesta no silêncio também. A gente acha que tem que ser tudo no grito, no berro. Amém. Até o pastor semana passada falou isso aqui, não foi? Ele falou que o povo cercou Jericó lá, não é? E ganhou Jericó no grito. Amém. Tem momento para tudo. Tem momento para tudo. E a gente precisa compreender Deus. Quando o Senhor falou lá: entra no teu secreto, Mateus 6,6, e fala com o teu Senhor em secreto, e Ele secretamente, lá no silêncio, te abençoará, te recompensará, amém? Então, veja só, às vezes a gente quer, glória a Deus pelo barulho, glória a Deus pelo louvor, glória a Deus por todas essas coisas. Sexta-feira nós vamos ter um vigilhão aqui, amém, gente? Nós vamos ter barulho aqui, só que a gente vai ter que segurar o barulho aí, Nicolas. Não sei como que nós vamos fazer. Cadê o Nicolas? Está onde? Lá atrás. Tá bom. Viu como eu pego meus discípulos aqui voando? Entende? E a gente vai fazer aqui um louvor, vão ser as bandas da igreja, vão tocar aqui, a gente vai fazer uma noite de adoração. Deus me mostrou isso. Deus me mostrou. Está lá em 1 Crônicas 29, onde no tabernáculo Davi adorava a Deus e estabeleceu entre os levitas, tocando símbolos, pandeiros, guitarra. Não tinha isso, mas é o que tem hoje, né? Teclado e tal, e violão, e instrumento de cordas, e eles louvavam ao Senhor 24/7, sabia disso? Que ainda a gente está longe disso, que era 7 dias na semana, 24 horas do dia, estavam ali louvando ao Senhor, buscando ao Senhor. E a Bíblia diz então que a nuvem do Senhor desceu sobre eles, o fogo de Deus desceu sobre eles, e eles não podiam se conter de pé, tanta era a glória do Senhor. Então há momentos de fazer barulho, mas há momentos de estar no secreto, há momentos de estar no silêncio. Por isso que às vezes você diz assim: mas Deus está em silêncio comigo. Mas é no silêncio que o Senhor também quer falar com você, e você vai precisar aprender isso. Olha o que está escrito em 1 Reis, no capítulo 7, capítulo 6, o verso é o 7, diz assim, 1 Reis 6, 7,
Edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nenhum martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificava. Sabe o que é isso? É que a casa, a Bíblia diz que nós somos casa de Deus. Quem é casa de Deus aqui? Você que é casa de Deus. Você é casa do Espírito Santo. A casa é edificada também no secreto, no silêncio. Você vai precisar ouvir a Deus também no secreto, no silêncio. Porque hoje, tantas coisas têm distraído você. Tantas coisas têm tirado as pessoas da presença. Semana passada eu falei justamente sobre isso, né? Distraídos na presença. Está na presença de Deus, mas está distraído. Entra uma mensagem no WhatsApp, você já fica olhando o celular. Deus quer falar com você naquele momento, você perdeu o time de Deus. Ou de repente de Deus na sua vida você perdeu. Marta, Marta, porque anda distraída em tantas coisas. A melhor parte a Maria escolheu, estar aos pés do Senhor, aleluia. Estar aos pés do Senhor é a melhor parte, sentar para ouvir a Deus, sentar para entender o processo de Deus. Como que as pessoas vão ensinar? Não estava no script aqui, mas quero compartilhar com você. 2 Timóteo, capítulo 2, acho que é 2 Timóteo ou é primeiro? 2 Timóteo 2:2, diz assim: o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Como que você vai ensinar se você não sentou para aprender, abençoado? Tem gente que já quer sair, comprar umas cadeiras, alugar um lugar, constitui um CNPJ e monta e diz que é igreja, mas não está preparado para aquilo, porque não ouviu, como diz aqui o apóstolo Paulo, e o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Como que alguém vai ensinar se não aprendeu, se não sentou aos pés do Senhor para aprender? Amém? E aí, naquela sequência ali, né, de que eu preciso ser edificado no silêncio, Efésios 2, o capítulo 20, vai dizer o seguinte: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, que era aquela pedra fundamental. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, aleluia. Você vai ser edificado, vai crescer para ser um templo de Deus. Você é a casa de Deus, amém? E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, aleluia. Volta lá em Reis 6:7, edificava a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem um martelo, nem um machado, nem um instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Você é edificado então por Deus, sem barulho, no teu secreto, abençoado. Deus falando com você, edificando você para ser casa de Deus. Você tem sido edificado para ser casa de Deus no teu secreto? Você tem buscado o Senhor no teu secreto? Glória a Deus. Olha o que está escrito em Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, né? Lamentações 3, versículo 25, diz assim: bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio
a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Esconda o rosto no pó, coloca a cara no pó, talvez haja esperança. É isso que ele está falando. Sabe, gente, hoje muita gente quer falar, quer ser boca, mas não quer ouvir, mas não quer sentar para aprender. E a gente está vendo aqui nas Lamentações de Jeremias, né? Ele diz assim que é bom você estar em silêncio. Tem o provérbio, né, que fala que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Até o tolo, quando se cala, quando fica quietinho, se torna sábio. Nossa, vai até lá na China esse papel aí. Bom, e Jesus? Como que Jesus vê isso? Como que Jesus vê esse silêncio? Jesus ficou em silêncio, gente. Eu estou quase encerrando aqui. Estou encerrando mesmo. Marcos, capítulo 15, verso 5, vai dizer o seguinte. Coloca na NVI ali para mim, porque na NVI vai estar mais correto lá. Vamos ver lá, na NVI? Vocês não estão pondo aí aqui? NVI, olha só. Jesus está perante Pilatos. Jesus, porém, nada responde. Então Jesus ficou em silêncio. De modo que Pilatos ficou o quê? Impressionado. O que ele ficou maravilhado, impressionado, foi a maneira que Jesus se portou. Às vezes você quer falar isso, aquilo, aquele. O Nicolas estava ali na frente, né, Nicolas? Estava ali, não te vi. Chegou agora, né, pastor Marcos? É teu amigo, hein? São tudo filho, né, gente? Esses filhos nossos aí, você sabe, né? A gente tem intimidade de brincar e coisa, né? Gente, o que impressiona Deus muitas vezes é o teu silêncio. Não é você se defender. Às vezes a gente quer se defender, a gente quer falar um monte. Não fala nada. Você está correto. É Deus que te defende. É Ele que vai à sua frente, desbaratando as cadeias do inimigo, entendeu? Ele vai à tua frente. E às vezes você quer se explicar, fica pior. Fica pior a situação, não adianta você se explicar, Deus é o teu juiz. Ele é o justo juiz. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Até aquela cantora lá fez lá a canção. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Cantar com essa voz aqui já não é boa, ainda mais gripado. Agora, eu preciso compreender essa parte do silêncio. E por que muitas vezes Deus está usando pessoas para nos confrontar no silêncio? Você já viu quando você comete uma falha? Quando você pecou? E às vezes a pessoa não fala nada, ela só olha para você. Aquilo ali parece que transpassa a sua alma. Ela não precisa falar nada, porque foi o Espírito Santo que usou aquela pessoa só com o olhar. Isso aconteceu com Pedro. Olha o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 22, o verso 54. Diz assim: então, prendendo-o, levaram-o e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo-o assentado no fogo, fixou os olhos nele e disse: este homem estava com ele, mas ele o quê?
negou, dizendo: mulher, eu não conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles? Mas Pedro disse: homem, não sou eu. Passada a quarta, quase uma hora, outro afirmava também: este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo, o quê? Cocorecó. E aí, o galo cantar não foi o pior. Sabe o que foi o pior? Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Sabe, gente, o Senhor, os olhos do Senhor, a Bíblia diz que passam por toda a terra, contemplando bons e maus. Os olhos do Senhor estão todo momento com a gente, quando a gente peca, quando a gente falha. E essa parte aqui tem o filme do Mel Gibson que melhor retrata essa passagem. Você assistir lá a crucificação do Mel Gibson, Pedro está lá nessa cena, do lado do fogo, Jesus está sendo espancado, e quando Jesus está sendo tirado daquele lugar, da casa, né, do sumo sacerdote ali, do Caifás, Jesus, naquele momento em que Pedro nega Jesus pela última vez, pela terceira vez, o galo canta. E quando o galo canta, naquela parte do filme, eu acho incrível aquilo, o Mel Gibson conseguiu extrair a Bíblia, a palavra, e colocou no filme. Jesus olha assim para Pedro, Jesus está com correntes, arcado, sendo chicoteado, e Pedro então, quando olha, fita os olhos de Jesus, Jesus fita os olhos de Pedro, e aí Pedro cai neles assim: meu Deus, eu neguei o mestre, tudo que ele falou se cumpriu. Fique de pé na presença de Deus. O silêncio do Senhor, naquele momento, veio em forma de um amor que nos constrange. O amor constrange a gente, o amor do perdão que o Senhor Jesus fez com Pedro. Ele aplicou naquele momento aquele olhar em silêncio. Jesus não precisou falar nada. Talvez você já foi pego num pecado, num erro, numa falha, por alguém que te ama muito. E a pessoa não falou nada, porque não precisa. Não precisa ninguém falar nada para você. Quando a gente falha, não precisa ninguém falar nada, porque a gente sabe que falhou. A gente sabe que errou. Seja um filho, seja esposa, seja um ente tão querido seu, seja a mãe com o filho, filho com o pai, os netos, pessoas que nos amam e que nós falhamos. Quando a gente vê todo esse silêncio de Deus, o silêncio, ele nos constrange em amor. Eu e você estamos lutando para a salvação, estamos lutando para ser salvos, lutando para chegar naquele dia em que o Senhor vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai. Estamos lutando. Enquanto houver a consciência do pecado, daquilo que nós falhamos, o Espírito Santo ainda está ali. Às vezes as pessoas têm dúvidas, né? Aquela passagem que quando a pessoa peca contra o Espírito,
não resta mais salvação, eu quero te dizer que enquanto houver dentro da gente essa consciência, esse sinal de que há um temor de Deus ali dentro da gente, ainda há salvação. E o Espírito Santo não se afastou de você ainda não. Ele está ali, todos os dias, te constrangendo em amor para que você possa voltar para o caminho, para que você possa viver uma vida em santidade, para que você possa ouvir o Senhor no secreto, que você possa buscá-lo a cada dia, que você possa reconhecer suas falhas, ter esse entendimento, olhar para dentro, e saber que ainda há salvação para a gente. E o Senhor não desistiu de nós. Em certo momento a culpa vem. O inimigo sempre vai jogar na sua cara que você falhou de novo, que você não vai conseguir, que não adianta você tentar, que você vai falhar, que você vai cair de novo. É isso que o inimigo faz. A Bíblia diz que ele é o acusador das nossas almas. Talvez você não consiga encarar as pessoas, você não consegue olhar para os seus filhos, você não consegue olhar para as pessoas que você ama, que você traiu. Você olha para elas e diz: como que eu vou conseguir? Eu traí meus pequeninos, aqueles que eu mais amo. Talvez Deus está te corrigindo no secreto, porque se Ele fizer isso publicamente, você sai do caminho, e talvez você não suporte a correção. O Senhor quer te ensinar no silêncio. É isso que Ele quer fazer com a gente aqui hoje. Nos ensinar no silêncio. No secreto. Para Ele te honrar publicamente. Ele vai te honrar publicamente. Aleluia. Se você tem algo a consertar com o Senhor, se quiser vir aqui à frente, pode fazer isso agora.